E aí, galera, tudo médio, ruim, como sempre, né? Mais uma vez, tá vendo minha voz, meu nariz tá complicado, a alergia está atacada, mas eu vou fazer um vídeo um pouco mais rápido, mais dinâmico, porque além da voz ir embora e da garganta morrer, eu quero ter voz e garganta na quarta-feira. Enfim, vamos lá falar desse jogo, esse empate horroroso, insosso e sem graça. Mais uma vez, né? Mais uma vez o Fluminense não entrega muito futebol, muito pelo contrário, entrega quase nada. Mas o adversário do Fluminense também não quis entregar quase nada, né? Acho que ambos os times falaram assim: que tal a gente excluir a existência desse jogo e vamos pro tudo ou nada na quarta-feira. Então foi isso que o Fluminense e Vasco fizeram hoje. Um jogo bem ruim. Enfim, o Fluminense até no geral criou até um pouco mais do que o Vasco. Acho que em chances claras o Fluminense teve pelo menos uma chance com o Canóbio, outra chance com o próprio John Kennedy. Dá pra gente considerar uma outra do próprio Canóbio no início do jogo, mas enfim, não foi nem do Canóbio, foi do... O Canóbio participa, entre aspas, do lance, né? Foi do Lúcio. Mas foi muito pobre, um futebol muito ruim. Do Vasco teve duas bolas de cabeça, né? Uma acho que foi do Tietê, a outra de algum zagueiro, não lembro agora, mas teve um lance claríssimo com o Tietê, esse eu lembro bem. Mas enfim, num geral, um jogo horroroso, muito fraco, que mais uma vez escancara, pelo menos pro lado do Fluminense, coisas que a gente já sabia, que o treinador é covarde, que o treinador é paneleiro, que o treinador tá de sacanagem com alguns jogadores. Quer dizer, só pode ser isso, né? Supostamente esteja de sacanagem, porque a gente não consegue enxergar algo diferente disso, né? O Fluminense que vai a campo com dois zagueiros, que são os únicos dois zagueiros que supostamente estão disponíveis no elenco, porque ele caga pra base, é um treinador que ojeriza a base, e eu ojerizo o Zobeldia por causa disso, porque se o treinador no Fluminense ojeriza a base, o torcedor não pode ter empatia pra um treinador desse. Ele não pode ter. Já começa assim. Eu não vou defender, o torcedor não foi hoje, foi no número abaixo, não foi ridículo, mas foi feio. Então, mas de qualquer forma, uma coisa não anula a outra. O torcedor não se identificar com esse elenco de bosta e esse treinador ridículo, essa diretoria pífia, é uma coisa. A outra, o torcedor acabar desistindo de ir. Eu acho que é complicado demais o torcedor desistir de ir. Eu acho que a pressão ela é feita com a torcida lá. Esses bostas, eles conseguem tirar um pouquinho a mais nesse quesito. Eu acho que hoje o Fluminense até estava pilhado, o Fluminense estava até querendo, mas eu acho que isso tem muito a ver com o pessoal deles. Isso não tem a ver com o Fluminense. Tem a ver com o pessoal, que eles perderam no ano passado pro Vasco, e essa derrota não passou direito neles, eles querem vencer. E a outra derrota ridícula no Campeonato Brasileiro também. Mas enfim, o nosso grande treinador do Zubeldia botou a campo Fábio, Guga, Ignacio, Igor Rabelo, Arana, Martinelli, Hércules, Lúcio, Savarino, Canóbio, John Kennedy. Vamos lá, um por um. Fábio não fez praticamente nada no jogo, não tem o que a gente pontuar. O Vasco não ameaçou o gol do Fluminense em quase nenhum momento. Acho que foi muito por opção do Vasco, muita falta técnica também, falta de qualidade dos dois times. Os times são bem ruins. O jogo foi muito ruim. O ano do futebol brasileiro é muito ruim no saldo. O futebol praticado no Brasil, na seleção brasileira, dos times brasileiros é horrível. É muito pontual. É um joguinho ou outro que a gente fala assim, não, esse time jogou bem. Mas é muito raro, é muito difícil. Eu acho que o retrato disso é a tabela do Brasileirão, né? Você olha Bragantino na parte de cima, e você olha o Curitiba em um momento ficou na parte de cima, o Atlético Paranaense é o terceiro do campeonato. Isso é muito sintomático. Que se você jogar um futebol feijão com arroz, você consegue ficar lá em cima. E o resto joga nada, é podre, muito ruim. Enfim, Guga e Arana, acho que não tem nada de bom nem nada de ruim. Eu acho que o Guga até foi bem acionado, tentou acertar alguns cruzamentos, mas nada demais, uma partida mediana que nem a do Arana. Só que a do Arana eu pontuo porque ele não comprometeu defensivamente, não me irritou ofensivamente, não me irritou em técnica, não me irritou dando espaço desnecessário, que era o caso do René. Eu acho que espiritualmente eu não aguento mais olhar para a cara do René como lateral. Então acho que qualquer coisa ali já ia ser melhor. Falar do Ignacio, que fez uma partida decente, ok, nada demais, foi até combativo e tal, não sei o que, nada demais também, não comprometeu. Dá pra gente dizer que ele compromete na questão do cruzamento, que quase deu merda, né? Quase deu merda no cruzamento pro Tietê. Teve um lance no primeiro tempo que alguém errou, mas eu não vou lembrar, cara, que eu não vou lembrar, não vai ter jeito. Teve uma do David também, que ele ia sair cara a cara e a zaga e o Arana fez o corte. Mas teve um lance também que alguém errou ali na marcação, não vou lembrar quem, que o Vasco levou perigo, mas também nada muito grande. O Igor Rabelo, que é um jogador que entrega mais, olhando que a gente viu, né? Entrega mais que o Freitas, entrega mais que o James. E por que ele não jogava? Por que ele não é pro banco em determinados momentos? O que o Ignacio também jogou melhor, mais seguro. Então é sabotagem. Ele tá sendo sabotado, o Riquelme tá sendo sabotado,
o Ganso tá sendo sabotado, apesar de que eu achar que o Ganso já deveria ter ido embora, mas eu acho que ele não consegue, ele tenta, mas ele não consegue ir embora. Mas a gente vai anular o caso do Ganso nessa questão de ele não conseguir ir embora, mas ele é sabotado. Se ele não vai ser utilizado, não bota ele no banco, bota outro jogador. Entendeu? Isso que irrita. Esse treinador é muito covarde. Esse treinador, ele tem medo. As alterações dele mostraram que ele tem medo, porque ele tira o Lúcio e bota o Nonato. Ele tira o Canóbio. Canóbio ou Serna? Não, o Canóbio. Não, ele tira o Canóbio para botar o Serna. Ele tira o Savarino para botar o Soteldo. Tudo mexidinha bosta. 6 por meia dúzia. Falta de coragem, que ele não tem nenhuma. É um técnico covarde. Zero coragem, tanto para substituir, tanto para a postura do time dele em campo, tanto provavelmente no vestiário. Deve ser um bundão. Por isso que o Hulk já jogou todos os jogos aí, partidas terríveis e pavorosas. Entendeu? Muito complicado. Então não dá pra ver uma partida que o Igor Rabelo fez hoje, não dá pra gente enxergar credibilidade nesse treinador. Porque o jogador vai relativamente bem, não compromete, e eles não jogam. Os jogadores que não comprometem jogam, e os que comprometem jogam aos montes. Esse treinador parece que ele gosta de sabotar. Parece que ele tá lá só pela rescisão. É a impressão que passa. Ele tá de sacanagem, pô. Não é possível. Agora falar do meio campo, Martinelli, Hércules e Lúcio, achei ruim a partida do Martinelli, errando muito passe, não comprometeu nas saídas, não entregou no caso, né? Comprometeu a saída porque ele não acertava o espaço, mas ele não comprometeu na questão de espaço pro Vasco. Hércules também, apesar no final do jogo, pô, atrasado, perdendo, fazendo uma falta idiota que ele faz no final do jogo, ridícula, me irritou muito. Vamos falar de Lúcio Acosta e Savarino, os dois que estão jogando absolutamente nada. Adendo pro Lúcio Acosta, esse que tomou cartão, mas acho que não merecia, mas enfim, esse não é o questionamento. O questionamento é, jogo decisivo, mata-mata, jogo grande, ele desaparece. Que isso, gente? O que acontece com esse jogador? Já vem jogando mal no Brasileiro, mas no mata-mata ele tem um plunge, ele joga pior. E o Savarino, terrível também. Tá fazendo o pessoal cogitar Soteldo, que é outra água de salsicha, que não faz porcaria nenhuma, que num lance com o Arana lá no cruzamento, que eu acho que foi no lance da cabeçada do Tietê, tava marcando o vento, deixou o Paulo Henrique passar com uma facilidade horrível, o Soteldo marcando, terrível. Enfim, destacar o Canóbio e o John Kennedy, jogadores que correram, que tentaram. John Kennedy perdeu uma chance claríssima, Canóbio perdeu outra chance claríssima, os dois, mais uma vez, em déficit no ataque do Fluminense. Mais uma vez, o ataque do Fluminense sendo danoso pro clube, que não tem precisão na hora de finalizar. Lembrei a finalização do Canóbio que ele perde no primeiro tempo. Ele corre no contra-ataque, o Fluminense estava acertando bem os contra-ataques do primeiro tempo pela direita, ele vai, entra dentro da área e chuta pra fora. Ele é incapaz até de acertar o gol, ele não consegue acertar o gol. No segundo tempo, um lance ridículo que ele recebe dentro da área, pra pelo menos acertar o gol e fazer o Léo Jardim trabalhar, ele não conseguiu, ele chutou pra fora. Realmente é um jogador terrível, tecnicamente falando, terrível. Tem muita disposição, mas é terrível. Agora falar de quem entrou, Nonato, nada água de salsicha, Soteldo, água de salsicha, e falar do Serna e do Hulk. O Hulk fatalmente ia entrar, não fez porcaria nenhuma, só teve um lance que ele estava impedido e mesmo assim chutou em cima do zagueiro, falta de ritmo, uma lentidão absurda, mas quem viu o Hulk no Atlético Mineiro, como eu já disse milhares de vezes, vou dizer mais milhares de vezes, mais 1000 vezes, é isso aí que o Hulk tem para entregar. Zero tempo de bola, erros de finalização, lentidão, falta de ritmo, é isso que o Hulk vai entregar. E se alguém pensa diferente, tá ficando lelé, vai se frustrar. E o Kevin Serna, gente, o que é o Kevin Serna? Que de os primeiros 4 passes dele, ele errou 3. Jogadas de 1 contra 1, ele errou todas. Jogada pelo alto, ele erra. Passe simples, ele erra. Drible, ele erra. Correr, ele erra. Marcar, ele erra. Tudo ele erra. Ele continua jogando, ele continua entrando. Um jogador que não consegue fazer nada, a base supre isso, né, gente? Um jogador fazer nada, a base pode entrar, né? A gente espera, mas o técnico ojeriza o maior patrimônio do time depois da sua torcida. O Fluminense, um dos maiores patrimônios do Fluminense é a base. É Xerém, que já salvou o clube diversas vezes. Mas pelo visto a direção tá nem aí. E a comissão técnica idem, né? Ridículo, patético, asqueroso, tosco. E sabotagem ao nosso Riquelme, né? Que poderia entrar, que eu acho que é muito improvável que ele faria menos do que o Serna fez. Mas enfim, é isso, né? É a direção que ojeriza a base, é a comissão técnica que ojeriza a base. E a gente tá nessa aí. Vamos ver se classifica contra o Vasco, mas o saldo continua sendo negativo. O time não joga, o time não produz, e o time não tem de onde tirar, porque o seu técnico é um covarde. Mas enfim, deixa o like se você gostou, se inscreve aí no canal. Até quarta-feira, esperamos que, enfim, com o sorriso, né? O sorriso tá quase, tô quase fazendo assim, ó, Joaquim Phoenix, o sorriso forçado.
Mas então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!